Fala, galera! Estou de volta na área, professor Letícia Vogt, para o nosso último bloco em relação a lucro arbitrário. Até agora você já viu, tem bastante conteúdo, mas a gente tem mais coisas para falar nesse bloco, então segura aí. Tá cansado? Não aguenta mais assistir a aula? Segura. A sua determinação, o seu foco vai fazer diferença na sua vida. Por quê? Se você não tiver foco, se você não tiver determinação, o que vai acontecer? Você não vai vencer. Então, se você estiver cansado agora, com preguiça, pensando em outras coisas, dá uma espreguiçada, levanta, dá aquela espreguiçada e vão comigo. Segura firme que nós estamos terminando esse bloco para você saber tudo sobre lucro arbitrário. No último bloco eu falei sobre a questão da presunção de lucro, o benefício de redução da presunção de lucro, pelo lucro presumido, que a gente aplica no lucro arbitrado, para as clínicas médicas. Então, deixa eu continuar aqui, ó, vou parar exatamente daquele bloco lá, que a gente permite o quê? Permite que a gente entenda como é que funciona, né, essa tributação aí em relação a esse benefício que a gente usa lá no lucro presumido. Bom, para clínicas médicas que fazem exatamente, né, esses serviços hospitalares, exatamente os que estão descritos aqui no material, de acordo com o artigo 15 e 20 dessa Lei 9.249, elas têm direito à redução da base de cálculo também, né, a essa redução, a essa presunção. Então, o que vai acontecer? Para que você possa conversar com o seu cliente e dizer, olha, mesmo você tendo aí um lucro arbitrado, você vai, sendo clínica médica, você vai ter um benefício aqui pelo lucro presumido de redução da sua presunção. E o que ela precisa para fazer isso? Primeiro, ela tem que fazer exatamente esses serviços todos listados aqui na Lei 9.249. Segundo, ela tem que ser uma sociedade empresária. E terceiro, ela tem que atender às normas da Anvisa. Se ela fugir dessa regra, ou se a Receita Federal não entender enquadrá-la como serviço hospitalar, daí sim cabe uma medida judicial, tá? Fica a dica aí. O advogado tem que propor uma medida judicial para conseguir esse benefício para o seu cliente, para ele não ficar pagando a mais. Bom, o que acontece? Se ela for uma sociedade simples, não uma sociedade empresária, ela não vai ter o benefício da redução da base de 8 e 12, ou seja, 8 para imposto de renda e 12 para contribuição social. Outra coisa, se ela prestar serviços em ambientes de terceiros, né, ela também não vai poder ter essa redução. Ou ainda, se ela for uma pessoa jurídica prestadora de serviço médico ambulatorial, que faça exames, ou pior ainda, home care, né, ou ainda consultas médicas, segundo a instituição normativa, até essa questão do home care já existem decisões judiciais favoráveis ao contribuinte, mas a Receita Federal não aceita. Outra situação que nós temos também aí uma base de cálculo bem gordinha na hora de fazer a presunção é no caso de construção civil e incorporação imobiliária, que nós temos um lucro arbitrado aí, vai ser de 38,4% da receita. É bastante, né? Ou 9,6% quando se tratar de contratação por empreitada. Então, são percentuais diferenciados. O que acontece? Quando você tiver mais de uma atividade, né? Quando a empresa tiver mais de uma atividade, ou seja, ela faz um serviço e um comércio, o que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que pegar cada percentual de presunção. Como assim, professora, cada percentual de presunção? Você vai fazer, por exemplo, para X serviço, a presunção é 12. Para X atividade é 8. Então, você vai apurar a receita pela presunção daquele serviço, vai gerar uma DARF, pagar aquilo ali separado, vai pegar a outra, vai fazer a outra presunção pelo outro percentual, vai gerar outra DARF. Então, faz dois recolhimentos. Por quê? Por que você vai estar pagando pelo maior ou só pelo menor? Então, você realmente tem que segregar esses valores aí para não ter problema com a Receita Federal. Em relação às alíquotas, né? Lembrando que a gente fala de base de cálculo, a nossa pizza, o valor sobre o qual vai incidir, e a alíquota é o quê? Aquele percentual que incide para poder saber qual é efetivamente o valor que vai ser recolhido. Quais são as alíquotas que você vai incidir para fins de imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido? Exatamente as mesmas alíquotas que você aplica lá no lucro presumido. Ou seja, um percentual de 15% para fins de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e 9% para fins da contribuição social sobre o lucro líquido. Lembrando que, no caso de, se você tiver o valor excedente de 20 mil mês, ou seja, se num trimestre você tiver 60 mil, né, exceder esse valor aí, automaticamente, além do percentual de 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, vai ter uma alíquota adicional de 10%, certo? E o que acontece? Você tem que
aplicar integralmente o percentual de 10% sem nenhuma dedução e fazer o recolhimento. Mas isso só se ultrapassar esse valor mensal. Em relação à questão das deduções, o que é dedução, né? A lei te permite que você use alguns valores para deduzir, para abater na hora que você for fazer a apuração de um determinado tributo. Acontece o seguinte, no caso do lucro arbitrado, quando você vai utilizar para deduzir o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, o que você vai poder deduzir, né? Você vai deduzir as retenções já sofridas pelo próprio imposto de renda da pessoa, né, retido na fonte e a contribuição social, de serviços já sujeitos à retenção, ou retenções sofridas também a esse mesmo título, só que em relação a serviços ou vendas efetuadas a órgãos públicos federais, ou o IR pago sobre ganhos líquidos e revenda variável operação de REDG, imposto de renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras. Todos esses aqui podem ser deduzidos na hora de fazer a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Dentro do lucro arbitrado, existem outros itens que são de extrema importância, né? Tal como, posso mudar, né? Posso mudar do lucro real para o lucro arbitrado? O que acontece? A empresa, uma vez por ano, ela tem que fazer a opção do seu regime de tributação. E no momento que ela opta uma vez no ano, ela só pode mudar o regime de tributação que ela optou, presumido, real, arbitrado ou simples nacional, no ano subsequente. E aí, nesse caso aqui, quando ela está, né, ela pode fazer a alteração, ela está no lucro real, ela pode ir lá para o lucro arbitrado, o que vai acontecer? Portanto, se essa pessoa jurídica, se essa empresa, né, no ano calendário anterior, ou seja, um ano antes, houver sido tributada com base no lucro real, deverá adicionar a base de cálculo do imposto correspondente ao primeiro período de apuração em que fizer a opção pelo lucro arbitrado, independentemente da necessidade de controle da parte do BELALUR. LALUR é o livro, uma das obrigações acessórias específicas do lucro real, certo? Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, e eu falei inicialmente, que nós temos o quê? Nós temos, primeiro, quando a gente fala de lucro presumido, e eu estou dizendo que tudo que eu aplico ao lucro presumido, eu estou aplicando aqui no lucro arbitrado, o lucro presumido a gente vai fazer o quê? Visa a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos federais. Contudo, não são só esses tributos que a empresa vai pagar se ela estiver no lucro arbitrado. Além do imposto de renda da pessoa jurídica, além da contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem outros tributos. Por exemplo, se ela prestar serviço, ela vai pagar ISS. Se ela tiver comércio, ela vai pagar ICMS. Se ela fizer importação, exportação, ela vai pagar imposto de importação, imposto de exportação. Se ela for de uma indústria, ela vai pagar também IPI. Ou seja, são tributos pertinentes à específica atividade de cada empresa. Então, se você tiver um cliente pelo lucro arbitrado, ele vai pagar imposto de renda da pessoa jurídica, ele vai pagar contribuição social sobre o lucro líquido, todos esses tributos gerais que são específicos da atividade para quem ele presta, só que existem alguns tributos que, independente da atividade que ele presta, são iguais para todos os que estão pelo lucro arbitrado, porque eu utilizo os mesmos tributos que se aplicam ao lucro presumido. E quais são eles? Nós temos aqui PIS, COFINS, ISS que eu já mencionei. Temos também contribuição patronal, temos que é a parte da folha, tudo isso para bancar a Seguridade Social. Lembrando que imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social, já vimos aqui também que o pagamento é a cada 3 meses. Os demais tributos, que não são esses, serão sempre apurados e pagos de forma mensal. Um tributo muito importante que vai caber a essa empresa pagar é aqueles que bancam a Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Previdência, assistência e saúde. O artigo 194 da Constituição define o que é a Seguridade Social. E o que é isso? Se aposentar, ter um auxílio-benefício, um auxílio-doença, um abono salarial, um salário-desemprego. Professora, mas isso aí não é o próprio empregado, o próprio segurado que paga? Ele também paga. Só que, de acordo com o artigo 95 da Constituição, todos nós somos obrigados a bancar a Seguridade Social. União, Estado, Distrito Federal e os municípios, os segurados e as empresas. E de que forma que essas empresas bancam?
sobre a sua folha de salários, sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro. Ou seja, como é que ela vai bancar isso? Deixa eu botar um esqueminha aqui para você ficar mais fácil de você visualizar. Portanto, sobre receita e faturamento, ela vai pagar PIS e COFINS. Sobre o lucro, ela vai pagar contribuição social sobre o lucro líquido. E sobre a sua folha de salários, ela vai pagar 20% sobre tudo que está na folha. E a gente chama isso de CPP, contribuição patronal. PIS e COFINS, né, ela vai pagar de que forma? Como eu estou utilizando o lucro presumido, ela vai pagar aqui PIS e COFINS cumulativo, ou seja, né, eu faço a apuração mensal e eu faço o regramento de PIS e COFINS aqui, lucro presumido, de acordo com a Lei 9718, e no artigo 2º e 3º vai definir como é que funciona, o que é o PIS e a COFINS. Tem gente que fala, né, PIS e COFINS, achando que é a mesma coisa. Não é. É PIS, PASEP e COFINS. São 2 tipos de tributos que bancam a Seguridade Social, que incidem sobre o faturamento da empresa. Deixe claro aqui que quando você tiver uma empresa cliente sua, que tiver uma matriz e tiver filiais, você tem que sempre recolher PIS e COFINS pela matriz. Ou seja, você centraliza todo o recolhimento na matriz, mesmo que seja sobre o PIS e COFINS das filiais. E como é que você recolhe? Você apura nesse mês para recolher no mês subsequente, né? Até o 25º dia do mês subsequente, você tem que fazer recolhimento de PIS e COFINS. Qual é o percentual da alíquota, né? Quanto que incide sobre o faturamento da empresa? 3,65, ou seja, 0,65 de PIS e 3% referente a COFINS, certo? Então, 3,65. Então, por exemplo, quando eu for trabalhar exatamente aqui no lucro arbitrado, como é que eu vou ter que olhar isso? Empresa 1, 2, 3 e 4. O que eu vou ter que fazer? Para cada uma delas, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou tributar a receita bruta com PIS e COFINS a 13,65 e as demais receitas eu não vou tributar de PIS e COFINS. É somente a receita bruta quando eu for fazer esse apuramento para o lucro arbitrado. Em relação à folha de salário, que eu mencionei antes, a gente tem o quê? A incidência sobre a folha de salário. A previsão está no artigo 22 da Lei 8212, que diz que cabe a incidência sobre a folha. Só que tem um detalhe, não incide só 20%. Olha como é pesada a vida do empresário. Além dos 20%, incide também GILRAT, que é seguro do acidente do trabalho, ou seja, quanto mais acidentes uma empresa tiver, maior será o SAT da empresa, né? Que hoje é chamado de GILRAT. E eu tenho ainda as contribuições de terceiro. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, no momento que você tiver grau mínimo, médio e máximo de risco, a empresa vai pagar mais SAT. Tudo sobre também incidente sobre a folha. Mais 20% sobre a folha. E sobre também a mesma folha de salário, ela vai pagar contribuição de terceiro. O que é contribuição de terceiro? Você com certeza já foi num SESC, um show no SESC. Foi num clube do SESC. Foi no SENAC e fez um curso. Já viu isso? Pois é. Todo o sistema S, ele é bancado pelas contribuições de terceiro. São as empresas privadas pagam esse sistema S, que, por ser uma contribuição para fiscal, o que é isso? São tributos que não tem só o intuito de arrecadar. Ele tem um intuito, na verdade, de quê? De bancar meios sociais. Então, todo o sistema S, ele é bancado por essa contribuição de terceiro, que incide sobre o folha de salário da empresa. E mais, paga salário e educação, que também é uma contribuição de terceiro, SESCOP, INCRA, são todos contribuições de terceiro. Então, só para você ver aqui, ficar mais fácil de visualizar, deixa eu só mostrar aqui direitinho, ó, salário e educação, todo o sistema S, INCRA, APEX, tá? Salário e educação vai para o sistema S também, por quê? Né? SENAC, que é para estimular justamente a educação. E daí nós temos aqui, ó, você pode dar uma olhadinha no material, todos os sistemas S que são beneficiados por essa contribuição de terceiro. Portanto, o que acontece? Você, como advogado, como contador da empresa, sabendo que a empresa tem que pagar o lucro arbitrado, vai usar as regras do lucro presumido, sabendo que tem que pagar imposto de renda da pessoa jurídica, com a base presumida, mais a contribuição social sobre o lucro líquido e mais os demais tributos atinentes especificamente daquela atividade, daquela empresa, e esses aqui que são os tributos gerais, que independente do ramo de atividade, essa empresa vai pagar também, certo? Então, gente, bora estudar, bora revisar todos esses 4 blocos aqui.
A aula começa a fazer sentido quando você assiste várias vezes, porque às vezes quando é muito novo, você nunca tinha ouvido falar isso, pode parecer uma coisa complicada, mas você assiste e vai permeando aí na sua cabeça, tá bom? Reitero o meu convite, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, para me seguir lá no canal do YouTube, professora Letícia Vogt. Olha, só esses quadradinhos aí são mais de 130 vídeos que nós temos hoje no canal. São vídeos realmente de prática tributária, conteúdo tributário, tudo gratuito. Pode me seguir lá no Instagram também, professora Letícia Vogt. Vai ser uma honra tê-los comigo lá também. Então, fico por aqui. Agradeço a todos. Espero que tenham gostado da aula e aprendido um pouquinho mais. Tá bom? Até a próxima aula. Beijo para vocês.